Pois é, se você se lembra dessa vinheta que acabou de passar aqui, você com certeza era um fã desse desenho do Canal da Cultura chamado O Pequeno Urso. Em inglês, ele era conhecido como apenas Little Bear. Então antes desse vídeo começar, já deixa seu like aqui e vem comigo! Bom, nesta cena que nós vamos analisar desse desenho nostálgico, basicamente o pequeno urso estava ali com seus amigos no quintal e eles estavam ali naquele momento pensando no que fazer para se divertir, quando de repente a mamãe urso aparece com uma torta de cereja na janela. E aí a mamãe urso diz para eles que aquela torta não era necessariamente para eles, mas que era especialmente preparada para o jantar do papai urso. Talvez esta seja a primeira vez que você vai assistir uma cena desse desenho em inglês. Portanto, nós vamos assistir primeiramente com legendas em português. Vamos lá! We could play ball! Or something else. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the... Pie! No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill! Pie! That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? It's cherry. Cherry! My favorite. Oops! The pie is making my stomach growl. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Okay, we won't. Okay, let's play. Everyone run and hide! Agora vamos assistir com legendas em inglês. We could play ball! Or something else. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the... Pie! No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill! Pie! That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? It's cherry. Cherry! My favorite. Oops! The pie is making my stomach growl. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Okay, we won't. Okay, let's play. Everyone run and hide! Agora vamos compreender detalhe por detalhe. We could play ball! Or something else. Bom, então a personagem que nós chamávamos de Pata no português, ela diz We could play ball or something else. Bom, primeiramente, quando ela fala We could play ball, ela está sugerindo alguma coisa para eles fazerem, certo? Então, we significa nós, could, nesse caso, nesse contexto, significa poderíamos, e aí play ball seria aqui no português brincar de bola. E aí nesse momento ela joga a bola, né, no galho da árvore, e aí ela fala or something else. Bom, levando em consideração que something significa alguma coisa, algo. Quando ela fala or something else, juntando com else, a frase passa a ter um sentido do tipo ou alguma outra coisa. Então, or something else, ou alguma outra coisa, dando a entender que não seria possível eles brincarem de bola. Uma coisa muito interessante sobre o verbo play é que ele tem diversos significados, né? Ele significa jogar,
tocar, brincar. Em alguns sentidos até significa também o verbo atuar. Então é importante perceber em que contexto que essa palavra, que esse verbo está, para que a gente possa achar uma tradução mais adequada. Nesse caso, play ball, nós adaptamos aí para brincar de bola. Poderia ser jogar bola. A gente podia jogar bola. É melhor outra coisa. Vamos então para a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que eu faço aqui, gente, é escrever a frase em inglês aqui em cima. Aqui no meio eu escrevo a transcrição fonética e aqui embaixo eu escrevo uma transcrição aportuguesada. O objetivo da transcrição aportuguesada é tentar chegar o mais próximo possível de como essas palavras são pronunciadas na nossa língua, certo? Então repitam comigo aí. We could play ball or something else. We could play ball or something else. We could play ball. Or something else. We could play ball. Or something else. We could play ball. Or something else. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. What about hide and seek? I'll be the seeker. Ok? Bom, nós temos aqui 3 falas, 3 personagens falando. Então a primeira fala foi what about hide and seek? Bom, primeiramente, esse what about nós não podemos traduzir ao pé da letra, porque como nós sabemos, what significa o que e about na maioria das vezes significa sobre. Então, o que sobre? Não é isso, né, gente? Então essa expressão what about é o que nós traduzimos aqui no português para que tal? Ou e quanto a... E aí você cita alguma sugestão, alguma recomendação. Geralmente a gente usa what about quando a gente vai sugerir alguma outra coisa. Então nós podemos aqui nessa frase traduzir para que tal? E aí tem essa brincadeira aqui, ó, que eles chamam de hide and seek, que no nosso português aqui nós chamaríamos de esconde, esconde. Então ele fez uma sugestão. Que tal esconde-esconde? Levando em consideração, gente, que essa palavra aqui, ó, hide, é o verbo se esconder, certo? Hide, esconder. E esse seek significa procurar. Então, esconder e procurar. Esse é o nome da brincadeira que a gente traduz aqui no português para esconde-esconde. Ou se alguém tiver algum outro nome para essa brincadeira, dependendo aí da região, comentem aqui embaixo. Bom, e aí o pequeno urso ele diz I'll be the seeker. Então, o que é o seeker? O seeker é a pessoa que vai procurar, certo? Seria o verbo procurar, seek, com ER, seria como se fosse procurador. Aquele que vai procurar dentro da brincadeira. Então, resumindo, é aquele lá que vai lá na árvore, conta até um certo número e as outras pessoas se escondem, basicamente. Então, quando ele fala I'll be the seeker, é estranho a gente traduzir isso para o português ao pé da letra. Mas vamos entender aqui desde o começo. I'll be é uma contração de I will be, indicando o futuro do verbo to be. Então a gente sabe que I will be significaria eu serei ou eu estarei. Nesse caso, seria eu serei o seeker, o procurador, o cara que vai procurar. Então, gente, como é que a gente adapta essa frase para o português? Se a gente for traduzir ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Eu serei o procurador, tá? Aquele que vai procurar. Bom, seria no português algo como tá comigo. Sabe aquela expressão tá comigo, né? Eu vou procurar. Ou seja, poderia ser assim, tá comigo? Você poderia também adaptar essa frase para eu vou procurar vocês, indicando que tá com ele, que é ele que vai procurar o resto dos amigos dele. Gente, o importante aqui não é a tradução literal, é entender o sentido que o personagem quer passar com cada palavra que ele cita. Então, eu vou procurar vocês, certo? Não é a tradução literal, mas passa o mesmo sentido, isso que importa. E aí, a Emily diz assim, ok. Então, esse ok seria está bem, seria uma confirmação positiva. Então, está bem, ou tudo bem, ou tá bom. Eu vou deixar aqui como está bem. Então, tecnicamente, esse trecho completo significa que tal esconde-esconde? Eu vou procurar vocês. Está bem. E que tal esconde-esconde? Eu procuro vocês. Está bem. Vamos então para a pronúncia. Percebam como que é pronunciado, gente, a expressão what
about. Juntando tudo fica assim, ó. What about? What about? What about? What about? E aí na hora que você fala hide and seek, fica algo parecido com hide and seek. Hide and seek. What about hide and seek? What about hide and seek? What about hide and seek? E aí depois, I'll be the seeker. I'll be the seeker. O que é interessante é que ele pronuncia assim, ó. I'll be the seeker. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the Pie! Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the pie. Bom, vamos lá. Primeiramente, now everybody. Agora, o termo everybody nós traduzimos aqui no português para todos, todo mundo. Nesse caso, indicando que ele estava literalmente falando para todos. Então, nós podemos adaptar para todos, para deixar mais curto, certo? Eu poderia colocar todo mundo, tanto faz. Então, agora todos, e aí ele faz uma recomendação para eles. Remember the rules. O que significa isso, gente? Lembrem-se das regras. E aí ele fala as regras principais do jogo, né? You can hide significa vocês podem. Como é que eu sei que esse you significa vocês e não você? Contexto. Na maioria das vezes você vai identificar isso através do contexto. Se ele está falando aqui para uma pessoa, seria you, você. Como ele está se referindo a mais de uma pessoa, you significa vocês. Então, na maioria das vezes, quando você tem esse tipo de situação no inglês, é importante você o quê? Identificar o contexto. Então, you can hide. Esse can significa o poder, pode. É interessante que ele tem vários sentidos também. Ele pode significar o pode no sentido de possibilidade, de capacidade, de conseguir fazer algo. No sentido também, nesse caso aqui, principalmente, de permissão. Então ele está falando um pode de permissão. Vocês podem hide, como eu falei aqui, né? Se esconder. Vocês podem se esconder. Anywhere significa em qualquer lugar. Anywhere. Em qualquer lugar da onde? In the yard, no quintal. É interessante que in leva aquele sentido do dentro, tá? Eu tenho aqui uma aula aqui no meu canal falando sobre as preposições in, on, at. Se você não assistiu, por favor, assista. Eu falo sobre essas preposições in, on, at, quais os sentidos que elas passam e quando você pode utilizá-las, porque as preposições você não pode de forma alguma traduzi-las ao pé da letra. É importante entender o sentido delas. Então, in the yard seria dentro do quintal, ou no quintal, mas o in leva na maioria das vezes o sentido de dentro. E aí ele cita um outro lugar também, and woods, que nessa frase, nesse contexto, podemos traduzir para ir na floresta. Certo, gente? Interessante que wood significa madeira. Você pode até traduzir and woods para no bosque, na mata, que é aquela floresta ali que cercava a casa do pequeno urso. Quer dizer, o que ele está dizendo até aqui? Vocês podem se esconder em qualquer lugar no quintal e na floresta. E aí ele cita uma condição final. But, mas... E aí ele diz, no hiding. Esse no hiding seria um famoso sem se esconder, ou não pode se esconder. Vamos traduzir aqui para sem se esconder. In the, na. E aí ele ia citar, obviamente, casa. Ele ia citar a palavra casa. Só que aí a Pata olhou na janela e viu uma pie, uma torta. E aí ela completou a frase do pequeno urso ficando assim, ó. Vocês podem se esconder em qualquer lugar no quintal e na floresta, mas sem se esconder na... E aí ela fala, torta, né? E aí depois o gato até corrige ela. Mas vamos lá, gente. Basicamente, o que essa frase toda quer dizer? Agora, todos lembrem-se das regras. Vocês podem se esconder em qualquer lugar no quintal e na floresta, mas sem se esconder na torta. Bom, todos se lembram das regras.
Podem se esconder em qualquer parte do quintal ou da floresta, mas não vale se esconder na... Torta! Beleza, vamos lá, gente. Quanto à pronúncia, now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the pie. Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the pie. Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the Pie! Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the Pie! Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the Pie! No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill! Pie! E aí, como eu falei, o gato corrige ela. No, duck, not pie. No hiding in the house. E aí ela diz, no, on the windowsill. Pie. Bom, vamos lá, gente. No, duck, seria não, pata. E aí o gato fala, not pie, não torta. Vírgula, no hiding in the house. Seria sem se esconder na casa. Aí ele conserta a frase que o pequeno urso não conseguiu terminar. Então, não, pata, não torta. É sem se esconder na casa. E aí ela fala, não, no, on the windowsill. Então, o que quer dizer isso? No peitoril da janela. Então, isso aqui, ó, windowsill seria aquela parte de apoio da janela. O que é interessante é que nas falas anteriores nós percebemos o uso do in, preposição in, nesse caso on. Eu falei que in geralmente leva o sentido de dentro de algum ambiente. On leva o sentido de sobre algum ambiente. Você provavelmente conhece aquela famosa frase The book is on the table. O livro está sobre a mesa. Quer dizer o quê? Que o on você sempre utiliza para quando algo ou alguém está sobre alguma superfície. E aí a pata visualiza a torta e fala pie. Então, o que significa torta. Então, tecnicamente, esse trecho significa não, pata, não torta. É sem se esconder na casa. Não, no peitoril da janela. Torta. Não! No peitoril da janela! Uma torta! Vamos para a pronúncia. No, duck, not pie. No hiding in the house. No, on the windowsill. Pie. No, duck, not pie. No hiding in the house. No, on the windowsill. Pie. No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill! Pie! No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill! Pie! No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill! Pie! That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? Bom, vamos lá. That certainly is significa essa certamente é. Ao pé da letra, essa certamente é. E aí depois, a beautiful pie seria uma torta bonita, uma torta linda. Eu posso traduzir aqui também para uma bela torta. Mother Bear, ao pé da letra, mamãe urso. E aí depois vem a coruja e faz essa pergunta aqui, ó. Might I ask? Quem aí se lembra do personagem da coruja sabe que ele sempre usava aquelas palavras mais polidas, né? Um vocabulário mais educado. E aí por isso que ele utilizou esse might, que não é muito comum. Você vai ver sempre esse might no sentido de poder, no sentido ali de pedir algo, eu posso. Só que o might, ele leva esse tom muito formal. Então quando ele fala might I ask, eu poderia perguntar, num sentido bem educado mesmo, né? Bem polido. Might I ask? Eu poderia perguntar? E aí vem a pergunta. What kind it is? Bom, ao pé da letra,
qual tipo ela é. Se referindo à torta, certo? What kind it is. Mas qual que é o sentido que passa isso, gente? Qual tipo ela é? Tá perguntando qual que é o tipo da torta? Não, não é isso que ele quer saber. Obviamente o que ele quer saber é o sabor da torta. Então, nós podemos adaptar qual o sabor dela. Certo, gente? What kind it is. Que tipo ela é. Nós adaptamos para qual o sabor dela. Então, tecnicamente, esse trecho... Essa certamente é uma bela torta, mamãe urso. Eu poderia perguntar qual o sabor dela? É realmente uma bela torta, mamãe urso. Poderia dizer do que é a torta? Vamos para a pronúncia. That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? Percebam aqui as conexões do it is. Vai ficar assim, ó. It is. It is. Olha só. That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? It's cherry. Cherry. My favorite. It's cherry. Cherry. My favorite. Bom, gente, então it's cherry seria ela é de cereja, né? Indicando aí o sabor, respondendo a pergunta da coruja. Então, it's cherry é de cereja, certo? Eu coloquei aqui ela é de cereja, mas pode ser simplesmente é de cereja, para ficar melhor. Cherry, aí todo mundo fala junto, né? Cereja. E aí a coruja conclui dizendo my favorite, né? Minha favorita, certo, gente? Se fosse alguma coisa masculina, seria meu favorito. O que é interessante é que no inglês não tem essa diferenciação de gênero para falar. My favorite pode significar meu favorito, como pode significar minha favorita. Interessante, né? É de cereja. Cereja. Minha favorita. Vamos então para a pronúncia. It's cherry. Cherry. My favorite. 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 Oops! The pie is making my stomach growl. E aí a Emily diz assim, ó. Oops, the pie is making my stomach growl. Bom, gente, primeira coisa pra gente entender aqui, ó. The pie is making, ao pé da letra, a torta está fazendo my stomach, meu estômago. Growl é o verbo rosnar, roncar. Bem simples, bem fácil de entender. A torta está fazendo meu estômago roncar. A torta está fazendo meu estômago roncar. Quanto à pronúncia, the pie is making my stomach growl. 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 I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. E aí a mamãe urso dá a notícia que pareceu triste pra eles, né? I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. Bom, quando ela diz I'm sorry, nós traduzimos aqui para eu sinto muito, né? Bom, a gente pode até adaptar para me desculpem. E aí o everyone, como eu falei, significa todo mundo, todos. Bom, a gente pode até adaptar aqui para pessoal. I'm sorry, everyone. Me desculpem, pessoal. But this is, mas esta é a special pie. Uma torta especial. Para quem? For Father Bear's dinner. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Father Bear é o personagem que é o pai do pequeno urso, o papai urso, né? Father Bear. Tá com esse S aqui, ó, porque o que tá vindo depois
pertence a ele, certo? O possessivo no inglês funciona dessa forma. Você coloca o apóstrofo e o S e indica o que pertence a essa pessoa logo após o apóstrofo e o S, certo? Então, Father Bear's Dinner nós podemos traduzir para o jantar do Papai Urso. Então, nós entendemos que esta é uma torta especial para o jantar do Papai Urso. Então é isso aí, gente. Basicamente o que a Mamãe Urso quis dizer foi: me desculpem, pessoal, mas esta é uma torta especial para o jantar do Papai Urso. Desculpe, pessoal, mas essa torta é especialmente para o jantar do Papai Urso. Vamos então para a pronúncia. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Bom, gente, primeiramente, now I have to work. Ao pé da letra seria agora eu tenho que trabalhar. Bom, só que é interessante é que é trabalhar in the garden, no jardim. Como é que nós poderíamos adaptar isso para o português? Trabalhar no jardim seria o mesmo aqui que cuidar do jardim, certo? Porque ela estava simplesmente cuidando do quintal dela, do jardim dela. Então agora eu tenho que cuidar do jardim. E aí ela diz assim, ó, so, então, no one significa ninguém. E aí nós temos isso aqui, ó, touch the pie, que significa ao pé da letra, toca na torta. Então, ninguém toca na torta. Ou seja, ninguém mexe na torta. Não mexam na torta. E aí, gente, ó, no final ela diz, it's very hot. Ao pé da letra significa está muito quente. Então, very sempre usado para intensificar uma qualidade, algum adjetivo, alguma característica, algum estado. Nesse caso, o estado é quente. Então, it's very hot. Tá muito quente. Então, vamos traduzir aqui para está muito quente. Olha só, gente, qual que é o sentido que essa frase está passando então? Agora eu tenho que cuidar do jardim. Então ninguém toca na torta. Está muito quente. Eu tenho que cuidar do jardim. Portanto, não mexam na torta. Está muito quente. Vamos então para a pronúncia. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Okay, we won't. Gente, essa fala, para ser sincero para vocês, eu não consegui identificar todas as frases que foram citadas, porque eles falaram tudo ao mesmo tempo. Ficou bem difícil de entender. Okay, we won't. Eu consegui identificar duas coisas. Ok, ok, certo? Dando aquela confirmação, tá bem, tá bem. E aí eu consegui também identificar eles dizendo no, we won't, indicando uma frase no futuro na forma negativa. Então é como se fosse assim, no, we won't touch. Não, nós não tocaremos. Lembrando que won't é uma abreviação de will not. Então se eu dissesse aqui, ó, we will not touch, seria nós não tocaremos, nós não mexeremos. Então, gente, foi o que eu consegui identificar aí nessa fala, tá? Se você conseguir identificar alguma outra palavra, alguma outra frase citada aqui nessa multidão de palavras, pode escrever aí nos comentários também, pode contribuir pra gente. E no, we won't seria não, não tocaremos. Tá, pode deixar. Compreendendo a pronúncia, ok, ok, no, we won't. O que é interessante, porque essa palavra aqui a gente pronuncia ok no português, né? Ok. No inglês, ok, ok. Você junta a letra O com a letra K. A pronúncia da letra O. E a pronúncia da letra K, K. Então, ok, ok. Ok, ok, no, we won't. Ok, ok, no, we won't.
I Okay, wouldn't. we won't. I Okay, we wouldn't. I Okay, we wouldn't. won't. Okay, let's play. Everyone run and hide. Ok, let's play. Everyone, run and hide. Bom, vamos lá. Ok seria aquela confirmação, né? Está bem, tá bom, tanto faz. Let's play seria o vamos brincar. Everyone, como nós falamos aqui, pode ser todos, todo mundo, galera, pessoal. Então, todos, run, corram, and hide, e se escondam. Então, ao pé da letra seria todos corram e se escondam. Todos corram e se escondam. Gente, é como se ele estivesse dizendo assim, ó. Todo mundo se escondendo. Vamos lá. Todo mundo se escondendo. Bom, então, tecnicamente, esse trecho aqui significa está bem, vamos brincar. Todo mundo se escondendo. Tudo bem, vamos brincar. Todo mundo se escondendo. E ele saiu correndo em direção à árvore, ele ia fazer aquela contagem enquanto o pessoal se esconde. E se você gostou dessa análise até aqui do Pequeno Urso, nós podemos trazer a continuação desse episódio aqui no canal, tá? Comenta aí o que você acha. Vamos então compreender a pronúncia dessa frase. Ok, let's play. Everyone, run and hide. As palavras que começam com R tem aquele som do R caipira, sabe? Lá pra dentro. Run, run. Não é run, é run, run. E as palavras que começam com H, não são todas, tá? Mas a grande maioria leva aquele som do R, ha, ha. Então nesse caso não é ride, é hide. Até mesmo porque ride seria essa palavra aqui, ó. Ride. Então hide, run, hide, run, hide. Então, ok, let's play. Everyone, run and hide. Okay, let's play. Everyone run and hide. Okay, let's play. Everyone run and hide. Okay, let's play. Everyone run and hide. Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil de compreender. Não se esqueça, gente, voltem esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Bora lá! We could play ball! Or something else. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the... Pie! No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill! Pie! That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? It's cherry. My favorite. Oops! The pie is making my stomach growl. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. I Okay, we wouldn't. won't. Okay, let's play. Everyone run and hide. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de comentar o que você achou, de me seguir no Instagram, teacher.murilo, esse aqui que tá aqui embaixo. Comente aqui embaixo qual outro desenho da cultura você acharia legal nós analisarmos aqui no canal. Ou se você preferir, também me mande a sua sugestão lá no Instagram. Portanto, muito obrigado pela atenção até aqui. E até a próxima. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo
com atividades em PDF para baixar e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês, ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!